Imagine você numa roda de capoeira, berimbau, palma, pandeiro, canto, tudo em harmonia, aquela vibração retada que todos nós gostamos. No frenesi do jogo, você dá aquele giro assim para recuperar o fôlego, ou então numa outra situação você sai numa rasteira, joga o seu oponente no chão, enquanto ele se recupera você dá o giro, ele levanta-se, ele acompanha e o jogo continua. Agora, se ligue, sempre que esse giro acontece, eles ocorrem no sentido anti-horário, não é verdade? Mas deve haver uma explicação para isso. Pode ser no campo da religião, dos costumes, uma abordagem mais psicológica ou psicanalítica, sob a ótica da química, da física, deve haver uma explicação para isso. E para responder a essa nossa curiosidade, que para mim é um tema completamente novo, ouvi isso recentemente, nós vamos conversar com o mestre Albino, lá de Teresina, no Piauí, e em seguida com o mestre Zulu. Cada um deles tem uma abordagem diferente sobre esse fenômeno. Um voltado mais para o campo do sincretismo religioso e o outro explorando seus conhecimentos em física. Então, com vocês agora o mestre Albino. Bom dia, mestre, bom dia para a turma de Bimba. Mestre, não tem embasamento científico nenhum, simplesmente eu estava em casa, sem pensar, sem imaginar, como diz o caboclo, e eu me detive no pensamento. Uma volta ao mundo é anti-horário, ninguém faz a favor, é antes, voltando. E eu comecei a analisar e cheguei a uma conclusão, que é o meu raciocínio, não tem nada de embasamento, que é a presença do sincretismo religioso na capoeira. Então, a volta ao mundo eu enxergo dessa maneira, o sincretismo religioso incutido na capoeira dessa maneira. E, ao mesmo tempo, eu vejo o axé, o baixou santo, na harmonia entre os instrumentos, entre os participantes. Quando uma roda está todo mundo falando a mesma linguagem, o trio de berimbau, a palma, a musicalidade, o foro, a energia toda concentrada em uma roda. Então é quando a gente passa a fazer movimentos que no cotidiano da gente a gente não consegue. Então isso é outra prova do sincretismo religioso na capoeira. Então isso é a minha visão que eu tenho do anti-horário, da volta ao mundo, que é anti-horário. E eu também percebi que todo o candomblé, todas a aglomeração da cultura, todos fazem anti-horário, não fazem normal, como um relógio. Então essa é a explicação que eu achei para a volta ao mundo anti-horário. Podemos observar que mestre Albino ele puxa mais para o lado do sincretismo religioso, ele associa esse giro aos movimentos do candomblé. Já o mestre Zulu, que nós vamos assistir agora, ele, com seus conhecimentos de física, ele explica isso através da propagação do som. Então, com vocês, o mestre Zulu de Brasília. Eu entendo que a capoeira ela está imersa num universo que eu chamo de polifonia. Ou seja, são vários os sons envolvendo a prática corporal da capoeira. Então, som instrumental de pandeira, tabaque, berimbau, zabogô, reco-reco,
Mas não somente isso, o cantar, o bater palmas, a movimentação dentro da roda. Eu coloco essa situação, essa polifonia, como sendo um gerador de energia. E não é nenhuma fantasia. A gente sabe que ao falar ou ao cantar, nós estamos emitindo ondas e entendemos que o berimbau, nós ouvimos o berimbau, atabaque, o pandeiro, exatamente pela emissão de ondas com comprimentos, e a diferenciação é exatamente o comprimento de ondas de que cada um está ali movimentando. Então essa geração de energia, ela tende a ser triada por alguém. Então atribui-se ao berimbau como sendo o instrumento principal numa roda de capoeira. Quando se trata de capoeira regional, aí nós temos o berimbau médio e os dois pandeiros. E nessa geração de energia, então está ali quem está empunhando o berimbau vai vai dirigir a roda, e quando há a compra, segundo me consta, a Angola e a regional não tem volta ao mundo, mas de alguns anos, bastante tempo atrás, já se ouvia falar de compra do jogo, e a volta do mundo, exatamente uma das razões é para compra do jogo. E nessa compra de jogo, o que acontece é que as pessoas se movimentam, vão correr num corredor demarcado fisicamente ou não, mas vai acontecer. E acontece no sentido anti-horário. Então nós entendemos que a polifonia é uma fonte geradora de energia e que é disciplinada por um berimbau. Então dessa forma nós entendemos que essa energia tem de ter espaço para esse escape. E o que entendemos é exatamente isso, que ao girar no sentido anti-horário é o sentido de abrir digamos assim, abrir a comporta de energia gerada ali na roda. Então é o que eu expresso. Nós temos uma rápida fala escrito no livro que publicamos em 1995, chamado Idioprática Capoeira. Então fala muito sucintamente a respeito dessa polifonia. Queremos agradecer aos dois mestres pela riqueza dos depoimentos que prestaram. Sem dúvidas que trouxe uma grande contribuição para o segmento da capoeira, com a sua simplicidade, com a sua maneira didática de falar. Isso trouxe muita informação importante.